Hoje o bate-papo é com o Rander Couto. E aí, galerinha? Deixa eu convidar ele aqui para participar. E Opa, aí, mestre? Como bom, vai você? tudo bem. Agora vai, então? Agora vai. Eu falei, o mestre deve estar, ou deve estar treinando guitarra, violão, ou deve estar assistindo o jogo do Corinthians e Flamengo. Eu sou São Paulino, cara. Você é São Paulino? Ah, então. Tava vendo até agora, mas torcendo pro Corinthians cair, né? Ô, louco. Eu torço para os dois, eu torço para o Corinthians e para o Flamengo. Agora, quem ganhar para mim está no lucro. Se é Então, professor, se tem um monte de alunos, você não pode ter time, né? Porque senão os não. caras, os É, corintianos não vão fazer aula com você, é isso. Ou na você torce pra verdade, quem? Pro Corinthians? hoje eu posso dizer assim que eu não torço para ninguém, porque eu nem sei quem é o jogador, não sei mais nada. Quando eu era novo, eu torcia, eu realmente sabia quem que era o jogador, tal. Hoje eu só fico sabendo a notícia. E você também? Então, os, eu torço pro São Paulo, né? Que legal. Mas eu era mais fã de futebol. Depois eu desencanei. Eu também não sei, né? Se você falar para mim escalar o time inteiro de São Paulo, eu não sei também. Agora, se perguntar da escala menor melódica, você já sabe, né? Mais ou menos, tá? Então, Rander, é um prazer ter você aqui, tá? Eu tô infelizmente, o meu canal do YouTube, eu não sei se foi porque eu postei alguma coisa lá que infringiu a lei lá. Eu sei que quando eu vou fazer a live, tá tudo certo. Uhum. Mas quando eu aperto o botão de começar, fala que não foi possível. Aí Poxa. eu não sei o que está acontecendo, se eu fui punido por alguma coisa. Deixa eu colocar o fone aqui. Deixa eu ver se fica um pouco melhor para te ouvir. Só um minutinho, peraí. Tá bom. A cantora Márcia Madeira está assistindo. Grande abraço, cantora Márcia Madeira. Só um minuto. Deixa eu confirmar. Tá bom. Aqui, fala aí primeiro, depois eu vejo. Você tá me ouvindo bem? Agora eu tô. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Agora eu coloquei o fone. Ah, eu também tenho um fone desse aí. Isso aí é o Kaidi, não? Não, esse aqui é o original da Apple. Ah, isso é bom. Então, O... agora está muito bom o som. Melhorou? Vamos lá. É um prazer, né, mais uma vez, ter você aqui. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é quando que você se apaixonou pela música? Qual foi o primeiro contato que você teve assim de música, independente de ser de repente de um amigo ou um parente, um pai, uma mãe? Qual foi o primeiro contato que você teve que você falou assim, nossa, eu quero ser músico, eu quero tocar, né, um instrumento, vamos dizer assim. Então, eu comecei com a vontade de tocar quando eu entrei na igreja do Evangelho Quadrangular com 11 anos de idade, né? Olha que legal. Meu pai, ele tinha um problema com alcoolismo, né? Uhum, E uma vizinha da rua lá convidou a gente para levar ele na igreja, né? uhum, Já tinha sido feitas várias tentativas de recuperar ele, né? E nada dava certo. Aí ela convidou para ir na igreja, minha mãe aceitou na época, eu fui junto, né? Aí cheguei lá, vi o pessoal tocando, né? Só para resumir a história, meu pai se converteu lá, né? que legal. Ficou bastante tempo fora do alcoolismo, depois veio até ser pastor, né? E eu Olha só, tocava, que bacana. é, fundou uma igreja lá isso tudo em Ribeirão Preto, tá? Eu morava lá, né? Ah, você morava em Ribeirão Preto? Morava em Ribeirão Preto E atualmente você e mora na onde? aqui, Desculpa a pergunta. aqui em Campinas, no Chapadão. Ah, Campinas. Aliás, Eu também daqui a moro pouco, próximo. ó, tem cachorro aqui em casa, tem cachorro aqui nos vizinhos, tá? Se você começar a Aqui escutar os também tem. latidos. O meu tá fazendo até chorando ali fora. Eu vou ver se eu coloco lá pro fundo depois. Aqui Mas tem pode bastante falar. cachorro aqui. Tem hora Não, que eles não tem latem aí que problema não. atrapalha pra caramba. Mas então, meu pai então foi convidado para a igreja por conta dessa questão do alcoolismo, né? E aí ele foi curado, a gente se converteu na igreja por conta disso. E lá foi o meu primeiro contato com a música, né? Legal. Isso lá em Ribeirão Preto, né? Então tinha lá um baixista, um guitarrista, um baterista, e
com o passar do tempo, um dos músicos lá, que é o Márcio Sindra, me chamou para tocar pandeiro, né? Aí ele me Olha que ensinou a tocar legal. pandeiro, porque não tinha ninguém para tocar pandeiro, eu não sabia tocar pandeiro. Você tinha 11 anos de idade. Tinha 11 anos de idade. Aí ele me ensinou lá os princípios lá, eu comecei a ajudar, né? Que legal. Aí meu pai começou a pagar aula de violão para mim. Meu pai me Uhum. deu um violão de presente, lembro até hoje, um de George número 18, né? Olha, você pegou um violão bom no início, hein? Sim, sim. E tinha uma loja de música lá em Ribeirão Preto. Quem é de Ribeirão conhece, ela chama Cantinho da Música. Tem Fica até perto da hoje. rodoviária. Não sei, rapaz, porque faz tempo que eu não vou lá. Que Mas era uma legal. loja, foi uma das primeiras lojas de instrumento musical em Ribeirão Preto, né? Chamava Cantinho Uhum. da Música. Então meu pai comprou esse violão lá e eu não sabia nem pegar no instrumento, né? Aí o Olha. Márcio Sintra, que Uhum. tocava lá na igreja, me dava aula uma vez por semana. E aí eu comecei, fiz com ele 2 anos de violão clássico. Olha que legal. Então você lê bem, você lia bem partitura já, desde o começo Lia, já. cara, lia. Depois eu dei uma parada, mas se eu retomar hoje, eu relembro tudo, porque hoje eu não fico lendo partitura mais, né? Mas Ah, na época, nesses 2 anos, eu fiz ele tinha um método que chamava Minhas Primeiras Notas ao Violão. olha É do que legal. Otton G.R. Filho. Eu tenho esse livro até hoje guardado aqui. Olha que bacana. E esses dias eu tive procurando a editora, acho que é a Vitale, ainda tem ele para vender. Ele tem 2 volumes, o volume um e o volume 2. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque eu não sabia nada, eu comecei do zero, né? Que Esse legal. método, ele ensina você a pegar o violão, postura com o violão, né? Como é que senta com Uhum. o violão? Qual a posição correta de Ah, sentar com o entendi. violão? A Qual posição que é do a violão posição? clássico É ou isso. popular mesmo? Não, do Aham. violão clássico mesmo, do violão clássico. Ele Tem ensina aquele você. banquinho que você coloca no pé, né? Aquele. Isso é. Ou com aquele que você põe aqui no pé esquerdo, e aqui fica altinho, Aham. você apoia o violão aqui na perna esquerda, Eu tenho né? um aqui, ó. Esse daqui eu ganhei de um amigo meu lá de São Paulo. É de Que madeira. massa. Eu tenho um, só que é de ferro, ele regula. Ah, sei qual Ele que é. regula. Então, eu Mas você, comecei. desculpa interromper você, mas você começou a estudar violão erudito, clássico, né? Erudito logo com 11 anos ou assim, você estava mais velho um pouquinho Não, depois? não, foi com 11 anos mesmo. Foi nesse, Caramba! no mesmo ano que eu entrei na igreja, meu pai Uhum. eu comecei a Colocou. tocar pandeiro e falei para ele que eu queria tocar guitarra, né? Olha que legal. E ele me colocou na aula de violão e era uma vez por semana, 1 hora de aula. Então, com E 13 anos, você já tocava violão? não, sim, já no primeiro ano, né, eu já estava tocando eu lembro até hoje, eu comecei com Parabéns a Você, né, ó. Uhum. Eu lembro. Essa aqui foi a primeira música que eu toquei. Olha Aí tinha Yankee que Doodle, legal. né? Prado tá assistindo. Tinha Yankee Doodle também, eu não sei se você se lembra, né? Essa aí tudo tinha naquele método que você falou. Então, o que eu ia comentar sobre essa questão do violão clássico, Uhum. eu não sei se tem pessoas iniciantes aí assistindo, de repente alguém vai assistir depois. Uhum. Para quem toca, vai tocar, quer tocar guitarra, eu acho muito interessante começar pelo violão Ô, meu clássico, sabe? amigo, grande abraço, Prado. Pode falar, desculpa. Por quê? Porque o violão clássico, ele te ensina, né, a você fazer os exercícios para destravar a mão direita primeiro, né? Depois, Verdade, trabalho com os lados. isso, depois destravar a mão esquerda, para depois começar a juntar as duas, né? Então, assim, você começa a aprender da forma Uhum. mais correta possível, né? Aí você Essa fala, pô, mas Barbosa entrou, Viviane. legal. Desculpa, é que tem um pessoal entrando aí, falando aí, eu estou Não, agradecendo legal, eles. não. A É bom você falar, Viviane. porque eu não estou vendo aqui, eu não consigo ver quem está entrando, né? Só você, Não, né? né? Ah, então tá a Viviane e tá o Prado agora, falou tamo junto. A Vai Viviane. falando que se tiver algum amigo Ah, meu aí, eu dou um salve. tem uma Esse cantora pessoal aí, também. esse pessoal eu também não conheço ainda. Deve ser A amigos cantora seus aí. falou que a sua história é muito bonita, a cantora Que Márcia. legal. Mas pode Obrigado. continuar, desculpa, pode continuar. Então, assim,
quem tá afim de Rodrigo. aprender Ah, guitarra? ele falou que é o Rodrigo Prado, você conhece? Ah, conheço, Rodrigo Prado eu conheço. Já fiz jam com ele, já. Eu Ah, conheci ele das redes sociais, né? ai, que legal. O Rodrigo Prado é do gospel também, toca pra caramba. Ah, é, que legal. Ah, falar em gospel, você falou que começou na igreja quadrangular, né? Isso. Você ainda faz parte da igreja quadrangular ou você... Então, eu não frequento, a minha esposa não é evangélica, né? Então, por conta disso, Uhum. eu não vou direto mais. Eu vou de vez em quando, minha filha vai na Batista, então de vez em quando eu Mas vou você não lá. toca mais na igreja assim, Não, hoje em dia. não. Entendi. Depois que eu fiz os anos aí de violão clássico, ah, quando eu terminei, né, o segundo ano, aí, Uhum. no meio do segundo ano, mais ou menos, eu comecei, eu comecei a aprender os acordes, né? Porque até Que então legal. o violão clássico é essas coisas aqui, né? Ó. Exatamente. É, eu lembro. Isso é romance de amor, né? Isso aí. Essa eu estudei também lá quando eu morava em Suzano. É muito, essa aí é legal. Essa aí, na verdade, é a primeira música que passa depois que você começa a ler, né? Não, sim, então. Já no primeiro ano eu estava fluente na leitura de partitura, né? Se eu É, pegar hoje e treinar aí uma semana, eu recupero tudo, porque eu li muito, né? Eram todas. que Não tinha como tocar legal. sem ler, porque não tinha tablatura. Eu nem conhecia, nem sabia que existia tablatura em 1981, nós estamos falando, né? É. Eu admiro Então, você, porque sempre quando eu vejo você tá estudando alguma coisa, tá postando, eu admiro sim, muito. sim, Fala assim, sim, nossa, o Rando, ele realmente é dedicado. sim. Então, era só esse método, minhas primeiras notas ao violão, Uhum. é só partitura, cara. Você não tem outra coisa, você tem que aprender mesmo, você tem que ler. Então, aí depois de uns 6 meses que eu já estava estudando, eu já estava fluente já na leitura, então Uhum. consegui fazer os dois volumes. Aí, nesse segundo ano, o Márcio começou a me passar os acordes para tocar Que na legal. igreja. Então, como eu vim evoluindo bem lá no clássico, né? Aí Uhum. eu comecei a tocar na igreja, cara. Aí Que legal. meu pai me deu a guitarra. A primeira, eu te falei do primeiro violão, que foi o de George, né? A primeira Foi. guitarra foi uma Giannini Stratosonic, Olha, que legal. a, comprada na Mesbla lá do Ribeirão Shopping. Nossa, naquela época tinha mesbla, né? É Mapping, né? Mesbla, Mapping, né? É O meu verdade. pai, eu passei lá, vi a guitarra, apaixonei. A guitarra, tem a foto dela até hoje aí. Uhum. Uma guitarra fantástica, né? Muito boa. Porque na igreja eu sofria, cara. Na igreja, quando eu comecei a tocar na igreja, o que tinha lá era uma tonante. Tinha uma guitarra Imagina. tonante e uma outra que era melhorzinha, que eu não A lembro a minha primeira marca guitarra dela. foi uma tonante. A minha primeira guitarra e meu primeiro violão foi uma tonante. A guitarra mais horrível que eu toquei na vida. A madeira parecia cabo de fazer vassoura, sabe? O negócio, Nossa, as cordas eram altas demais, aquilo machucava a mão. Você ficava não, era uma complicado, hora né? de culto lá tocando, lá você ficava com o dedo tudo É. machucado, era bem ruim. Aí quando meu pai me deu essa guitarra, aí eu comecei a levar essa guitarra para a igreja, né? Aí com o passar Uhum. do tempo a igreja tinha um pouco de dificuldade financeira e tal. Depois eles melhoraram os instrumentos lá, compraram guitarra melhor, né? Que legal. Então eu toquei muito tempo lá na igreja, só eram dois guitarristas, um baixista. Esse cara que me deu aula, o Márcio Sintra, ele vive de música Que até legal. hoje, né? Aliás, ele é produtor musical, tá? Se um dia você precisar ou alguém Ó, é precisar, bom saber. Depois passa o contato dele para mim. ele é fantástico, cara. Ele Ó, trabalha com produção musical. só uma pausinha só, porque tem um comentário aqui do Rodrigo Prado, seu amigo, ele falou assim que ele precisa mais estudar violão clássico e que a primeira guitarra dele foi uma Samick, horrível. Mas, Ah, ó, é, tenho certeza que é melhor que a Tonante, viu, cara? com certeza. Fala pra. Não Ô, fala da Rodrigo, Samick não, porque eu amo a Samick. não, sim, tem. Tem. Aí Aqui, outra. ó, a minha. Sim.
E as guitarras vão melhorando, né? Eu nunca, sabia que eu nunca toquei, ô Scott, eu nem Eu conheço. gosto, né? Agora, eu duvido que você tenha tocado numa guitarra, Rodrigo, eu duvido que você tenha tocado numa guitarra pior do que eu toquei. A tonante que eu tocava, entre a corda e o captador cabia um pedal, pra você ter uma ideia. De Na tão alto que verdade, era não a corda. era uma guitarra, era um berimbau de 6 cordas. Nossa, cara, ó, ó, não tem nem palavras para te explicar. Eu não sei nem como é que eu conseguia tocar naquele troço. Porque você está acostumado no violão de nylon, né? Uhum. Tocar música clássica, aí você, pô, ainda bem que as bases do escorinho da igreja lá era bem simples, né? Então não tinha muita dificuldade, mas até meu pai me dá a Giannini, né? Quando ele me deu a Giannini, eu entrei no céu, porque é muito parecida com a Fender, né? Aham. A Janine Stratosonic que eu tinha, cara, é uma guitarra fabulosa. Me arrependo até hoje de ter vendido, não É, deveria. É, não, as guitarras antigamente a madeira era melhor, parece, né? Algumas não, madeiras. a guitarra era muito boa, a captação, tudo. Eu vendi ela e há um tempo atrás eu até localizei Uhum. quem estava com ela atualmente. Mas o que que aconteceu? O cara tocava na noite e mexia com fotografia e guardava a Sim. guitarra lá na loja de fotografia. Um dia essa loja pegou fogo e a Nossa, guitarra foi junto. ô louco. É, É, cara. hoje em dia, as guitarras de hoje, mesmo as mais simples, são melhor que a tonante, né? Mesmo as mais simples. Sim, Mas sim. assim, pegou fogo na loja e tu perdeu sua guitarra, então. A guitarra foi junto, porque eu ia, se a guitarra ainda estivesse lá, eu ia tentar recomprar ela, né? Porque era Uhum. presente do meu pai, né? Ah, Eu entendi. vendi porque eu estava precisando de dinheiro na época, mas, cara, se É. arrependimento matasse, cara, E o é de Jorge, triste. você tem até hoje? Não tenho, não tenho também. Não. Você sabe que o de Jorge eu nem sei onde foi parar, cara? Eu nem Eu sei também, se eu eu lembro do primeiro vendi. violão, também não lembro mais onde foi parar também. Mas assim, é tão bom, né, quando você tem. Se eu soubesse que eu ia ser músico mesmo, que eu ia virar músico, eu tinha guardado o primeiro instrumento. É porque a gente nunca sabe, né? Você começa, Pois é, pois nunca é. sabe. Não, a questão é que meu pai faleceu, né? Meu pai morreu com 61 anos. O Rodrigo, 61 anos? olha aqui, meus sentimentos, meu irmão. É. Ó, o Rodrigo tá despedindo, falando que ele já tá indo embora, que ele vai fazer vai tocar agora. Tá, um Falou, abraço, falou, Rodrigo. Rodrigo. Eu vou postar no YouTube depois, Rodrigo. Daí vai ficar no Instagram, mas eu vou postar no YouTube, que no Instagram depois ele some, né? Agora entrou Tá, uma cantora fera aí que chama Beatriz, a Bia Vitorazzo. Beatriz lá de Brasília. que legal. Pode fazer suas Então, perguntas. Se quiser. só para continuar o que eu estava falando para você, falei daí dos violões, da guitarra, né? O Márcio Sintra, só para fazer uma propaganda dele, né? Ele está Uhum. em Ribeirão Preto, ele tem uma escola de música lá, chama Instituto de Música Ribeirão Preto, né? Que legal. E, e lá na escola dele dá aula de guitarra, piano, E teclado, na tem época que você vários. fez aula com ele, já era nesse instituto? Não, não, Oi? não. Ele só dava particular. Ah, Ele sim. só em 1981, quando ele dava aula para mim, ele tinha outros alunos, mas era tudo no particular. Ele dava aula para o pessoal da igreja, para pessoal que não Entendi. era da igreja também, mas era particular. E você vê que ele Aí realmente depois, ama, né? Realmente ele nossa, ama a música, que ele está até hoje, né? Que e se legal. você vê as composições dele, é algo, Ó, ele é muito bom de composição. Depois eu te mando uns vídeos dele tocando. A tá paixão bom. dele é jazz, né? Oi, Mas toca que música, legal. toca tudo de música clássica. Ele é um instrumentista assim de mão cheia, Que sabe? E legal, tanto fico é que ele virou produtor musical, né? Poxa. E até hoje, E ele ele está com tá, quantos anos agora? Deve estar com 50 já. ele é um pouquinho mais velho que eu vou fazer 54, eu acho que ele tem uns 58, Olha que legal. 59, ou 57, eu não sei exatamente. Ele é um pouquinho mais velho que eu, mas toca Então, assim um absurdo, né? é bom E ele me saber. influenciou muito com esse negócio do chord melody, né? Uhum. Você vê aí eu postar, eu posto muita coisa que eu estou estudando, tá? Mas quando Verdade, não é realmente. coisa, quando é coisa minha, você pode ver que geralmente é algum chord melody que eu estou fazendo, né? Então tem lá, por É. exemplo, o Djavan que eu gosto, né? Aham. Essa aí é top, hein? Cadê você? Que solidão. Esqueci.
Lindo, lindo, lindo. Então, essas coisas, é ele que me influenciou, né? Legal. Ele lá em 81, ele já fazia chord melody com as músicas da igreja. Que legal. Tinha um corinho da igreja assim, ó. Ah, conheço. E a sua destino. Como é que é? Eu não lembro mais. É aquela busca em primeiro. É, o negócio assim, vai muitos anos, eu não lembro. Mas A, ficou, a, a harpa cristã, inclusive, eu fui cristão durante muito tempo, né? Hoje eu não sou mais, mas eu fui. Uhum. E a harpa cristã, para mim, as melodias são lindas, né? Tem muita melodia, né? Então, Aquele inário. eu comecei na igreja por conta do meu pai, né, desse problema que ele teve, Uhum. mas a família da minha mãe sempre foi a da Assembleia, Deus e Amor, Metodista, Batista, Uhum. né? Aí depois quando meu pai converteu, a família dele também toda praticamente se converteu também, né? A maioria Uhum. está na quadrangular até hoje. Olha Então, que legal. assim, eu tenho muito evangélico na família, hein? O pessoal muito bacana. Eu acho legal você ter alguma coisa para acreditar, é bom, né? Você ter É. fé, ajuda muito, né? Então, e agora falando, atualmente você tem feito muito curso, né? E eu percebo que você termina todos os cursos e ninguém termina, né? De quem que você fez o curso agora, atualmente? Qual o último curso que você falou, vou estudar esse curso? A questão é, depois que eu tava lá que eu tocava na igreja, a gente chegou a ter uma banda gospel, tá? Uhum, E aí eu casei, a gente parou com a banda e eu fui trabalhar, ganhar dinheiro, quer dizer, optei por não trabalhar com a música, né? Não, entendi. a vida não me levou a trabalhar com a música, então eu fui trabalhar com outras coisas, né? Uhum, E aí o que que aconteceu? Eu nunca deixei de tocar, né? Sempre, todo dia, entendi. tocando, ouvindo coisas, tocando em casa. O guitarra e violão sempre teve em casa, né? E Uhum, aí eu tinha aquela vontade, falei, pô, a hora que eu estabilizar na vida, eu vou voltar a estudar, né? E aí que legal. eu já estava aqui em Campinas, aí em 2017 eu comecei a procurar cursos, né? E aí comprei o primeiro curso que eu comprei foi em DVD do Maurício Alabama, que é daqui de Indaiatuba, Conheço, né? conheço, Maurício. Comprei o curso dele, estudei todo. Depois eu peguei o do Matheus Sterling. O Matheus Sterling também tinha um em DVD, né? Uhum, Um curso em DVD. Só que o do Matheus eu não cheguei a fazer inteiro, não, tá? Eu fiz só uma aham, parte. E aí, cara, eu descobri, o Mozart começou a fazer umas propagandas nas redes sociais, e uhum. aí eu conhecia, falei, pô, já conhecia ele de nome, né? O Harmonia Falei, para puxa, Todos, né? isso. Aí ele fez propaganda lá do Harmonia para Todos e Improvisação para Todos, né? Uhum. Aí eu falei, Ah, poxa, é verdade. agora é a hora de eu resolver essa questão do estudo na minha vida, né? Porque era duas Uhum, coisas que eu queria aprofundar, né? Porque, pô, tocar, na verdade, o que acontece antes de eu estudar com o Mozart, qualquer coisa que como faz muito tempo que eu toco, qualquer coisa que eu uhum. ouvi, eu consigo tirar e tocar, não tem problema, né? Mas fica Aham, ruim de você criar. Quando você não tem o conhecimento, você verdade. fica limitado na criação, né? Que você vai Você tocar não e sabe só. o caminho, né? O caminho correto. Às vezes você É, tem a ideia, mas não tem o caminho, né? exatamente. Aí o Mozart apareceu, eu falei, puxa, agora é a oportunidade, né? Aí eu agarrei. Que E como o legal. curso era online, com o suporte dele via WhatsApp. Então eu Uhum. adquiri o curso, você estuda a hora que você tem tempo, né? E se tem dúvida, você chama ele lá no WhatsApp, lá Ele ele responde. resolve. Que Então, legal. assim, um monte de dúvidas que eu tinha sobre harmonia, sobre improvisação, morreu tudo, Que né? legal. O curso de improvisação dele, eu não sei se alguém concluiu. Eu concluí. Eu fiz do. Ele até mandou o certificado para mim. Eu tenho o certificado Olha que aí assinado por legal. ele.
Que bacana. E o de harmonia, eu preciso terminar. Eu já tô eu Uhum. fiz uns 60% do curso de harmonia. Harmonia O para curso de todos. improvisação, eu não estou aqui com a apostila, mas pra você ter uma ideia, só de PDF é essa grossura aqui, ó, Nossa. do improvisação. São 15 aulas, né? Uhum. Aonde ele passa lá, geralmente ele passa uma progressão, Aí aí você imprimiu ele tudo. imprimi tudo. Deu Que isso daqui, eu não legal. contei, mas, Bastante cara, deve beirar coisa. umas 1000 páginas, viu? Fora os vídeos, né? Porque o PDF é só um apoio, né? Tem os vídeos e Que tem o legal. PDF, né? E em cada aula dessa tem um repertório também, né? Uhum. Então, fantástico. Eu consegui tocar. Se você for no meu canal do YouTube, lá no meu canal do YouTube tem todas as músicas do repertório do curso. Tudo que eu aprendi, Nossa, que eu estudei, tá lá. Eu uso o é bom YouTube saber. para armazenar meus vídeos. Aí eu também. O YouTube, o seu canal tá como lá? Tá como É, Hunter Couto mesmo? Hunter Couto Guitar. Ah, É, beleza, vou procurar como lá. meu nome é, E tá tudo. como meu nome é diferente, é só digitar Hunter Couto, é É. Hunter com R, tá? Aham. Meu nome é difícil ter outro igual, né? É Apesar que verdade. aqui em Hunter. Campinas eu já achei uns três já, que o mesmo nome que eu. É, Tinha um carro que chamava Hunter, alguma coisa, não tinha um carro? não sei, cara. Ah, não, era Não Randall, era sei. outra coisa. Tem um Randall. nome Hun- americano que é muito comum, chama Hunter. É Huntr, Ah, Hunter. é, Eu com H. acho, eu acho que alguém, que minha mãe copiou meu nome do vizinho, Hum, tá? O vizinho hum. colocou, a vizinha colocou no filho dela Hunter, né? Então eu acho que a origem de um nome americano chamado Hunter. Aí Ah, colocaram Hunter, traduzindo Hunter, né? mas é um nome bonito. Seu nome é único e é bonito também. Obrigado. E É você bom veio ter para nome Campinas diferente. em 2017? Não, não, não. Em 96. Ah, faz tempo 96. já. Eu mudei antes, né? Eu vim para cá em 96, eu vim a trabalho, né? Uma empresa que eu Uhum. trabalhava, ela era de Araraquara. Aí Uhum. ela mudou de Araraquara para cá e eu vim junto, né? Mas o Olha que curso com o legal. Moser estava só continuando aí. Comecei em 2018, né? 2018. Foi quando ele É, começou praticamente a vender os cursos, né? Depois isso, veio foi. Aí a ele não parou pandemia. mais, né? Hoje, se você entrar lá no Hotmart, lá, que é a Tem plataforma que ele bastante. usa, cara, tem um curso profissionalizante que ele dá, tem as Ah, imersões, tem curso de blues e conexões, né? Quem curte blues, é, né? O que muito acontece? bom. Eu tô estudando, eu estudei improvisação e estou Roberto Meirelles finalizando. entrou também. Grande abraço. Bacana. Roberto Meirelles, você conhece? Não, não, não. Roberto Não. Meireles, não. Mas pode falar. E eu estou me aprofundando no curso de improvisação, né? Porque você é um curso que você vai ver de tudo, né? Uhum. Mas ele tem curso voltado só para blues, né? Que legal. Tem um que ele lançou recentemente que é um curso profissionalizante para quem quer se Que da hora. profissionalizar. O Roberto Então, assim, Meirelles falou assim que ele é do grupo do Mozart. ah, sim, sim, sim. Ah, tá. Eu mandei o convite lá. Ah, que Eu mandei. legal. Eu mandei. Que legal. Obrigado por ter mandado o convite. Todos os cursos do Moser tem um grupo de WhatsApp, né? Aham. Onde a gente posta as dúvidas lá, aqueles Ah, vocês podem bate-papo e conversar tal. lá no grupo? Que legal. Eu achei que era um grupo É. fechado. Só Não, podiam não, falar mesmo. não, 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 não. Ele deixa o pessoal falar à vontade, o pessoal posta lá as Tocando. aulas. Mas o que que eu percebo hoje em dia, Scott? Bom, primeiro Uhum. que você falou, pô, Anderson, eu gosto de você porque você é um cara que estuda bastante. E realmente, eu estou focado nisso, né? Eu, Aham. Isso aí eu, eu faz quero. bem para você, né? Sim, Faz sim. bem, né? Eu quero chegar no nível legal. O Moser fala que terminar de estudar você nunca vai, né? Porque Não, o não, aprendizado não acaba. não. Mas você pode chegar no nível que você fala, bom, aqui é onde que eu Chegar. queria chegar, certo? Aí E depois dali você toca. você sente uma satisfação, né? Não, De fato. exatamente. Você tem que. Aí É. você escolhe que estilo que você quer pegar, tal. Mas o que eu percebo, primeiro que se eu tivesse conhecido o Moser antes, né? Eu Já teria estaria bem já, mais para eu, frente. eu estaria bem Verdade. mais avançado e já teria terminado os cursos, né? Mas é Uhum. fantástico a didática dele, Ah, né? é. Como ele trabalha, eu gosto demais. O Ele Mozart tem uma foi maneira. sensacional.
as aulas dele é difícil você ter dúvida, É, né? teve É, uma aula dele que eu fiz lá no. Desculpa interromper você. Teve uma aula que eu fiz lá no IGT de São Paulo, na época, lá na. Não sei se é Conceição, Constelação, onde era a sede do IGT sim, lá. Foi 6 horas de aula, uma coisa assim. Foi ele e o Joey Mugabe. E nesse curso, o Mozart Mello pegou um acorde só, o Ré menor. Aí ele falou assim: vamos falar sobre esse Ré menor. Daí ele falou sobre Ré menor, pensando frígio, frígio, dórico 7 mais. Eu sei que ele fez uma aula, cara, que ele ensinou tudo que tinha que ensinar em um acorde só. Eu falei: bom. caramba, como é que o cara tem assunto, hein? Nossa, Mas o pode falar, Mozart, desculpa. o Mozart é incrível. Quando eu fui aprender, quando ele ensinou o campo harmônico maior, o menor melódico e o menor harmônico, Uhum, assim, ele explicou assim em meia hora, coisa que eu já vi professor dando aula em meses para uhum, explicar, entendeu? entendo. Então, ele vai explicar o menor melódico, ele parte do maior, né? Então ele fala, ó, Uhum, é, sabe o campo maior, né? Sabe o sexto grau do campo maior, o lá menor, o eólio, né? O modo eólio? É ali uhum, que o que que a gente vai fazer ali? A gente vai pegar e vai colocar, em vez de usar o sol, nós vamos usar um sol sustenido e nós vamos aplicar esse sol sustenido em todos os acordes do campo de dó maior que você já conhece. aí vai Né? Então virar o você menor pegando. harmônico. Aí Ou armeolha, que ele fala. não, vai virar quando você pega o sol e põe o sol sustenido, você vai achar a escala menor, o campo harmônico menor, né? A escala Menor harmônica. harmônico. É, Isso. O que que é a menor harmônica? Nada mais é do que a escala maior invertida, né? Começando pelo relativo, né? Você tem um campo de dó maior, dó, ré, verdade. mi, fá, sol, lá, o si e o dó, né? Em vez de você começar pelo dó, você começa pelo lá menor. Só É, que aí você vai acrescentar uma notinha. Onde tem sol, você põe sol sustenido. Aí exatamente. todo acorde que tem sol, né? Então o dó. Dó, Vai ser dó um tem dó um sol aqui, ó. aumentado. Ó, Dó aí aumentado, vai, né? vai virar dó com sétima maior e quinta aumentada, né? É, quinta O aumentada. ré menor não tem sol, então ele continua menor. Normal. Então, o lá menor tem o sol aqui, ó. Aí vai ser Aí vira um sol sétima sustenido. maior. É verdade. Isso. Então, quando ele tem uma maneira muito simples de ensinar, né, que É, descomplica e destrava a sua cabeça. Aí você com fala, certeza. porra, então a escala, o campo menor harmônico sai do campo maior, né, só acrescentando uma notinha. Então É, ninguém dá essa visão. Os caras dão uma é. puta volta para Daí, chegar nesse quando você está negócio. aprendendo uma escala totalmente diferente e é só uma coisinha que mudou. É só uma coisinha que mudou. O melódico, o menor melódico é a mesma coisa Mesma também, é coisa, uma notinha. entra a sexta, né? Você Entra vai, o. em vez de você pegar o sexto grau e óleo, você vai pegar a mesma escala maior, só que o segundo grau. Verdade. Você vai partir do dórico, né? Então você tem aqui, você tem É. o campo de dó maior, né? Você pegar aqui o Uhum. segundo grau aqui, que é o ré menor, e acrescentar essa notinha aqui, ó, que é o dó sustenido, aí é o Pronto. mesmo raciocínio que a gente teve da menor harmônica. Você É, vai descobrir, você vai descobrir aqui a menor melódica aqui de ré. menor melódico. Exatamente. É. O Bart, o Banda Arte Vida entrou. Banda Arte Vida, legal. É. Não conheço. Aí na live. Mas então é Então, isso aí. você vê que tem pessoas que, para explicar, ela complica, né? E o É, Mozart Mello é, descomplica. eu tive um Descomplica. patrão, eu trabalhei com ele 17 anos, né? E ele falou para mim assim, Rander, a coisa mais fácil que tem é complicar. O difícil é simplificar, É entendeu? verdade. Simplificar é só para gênio, né? Tanto é que, veja, inventaram o avião primeiro, que é uma coisa super complexa, né? Realmente. Para depois um cara ir lá e inventar a asa delta, né? Verdade. Então, né? 1000 vezes mais simples do que o avião e também voa, né? O objetivo É é verdade. voar, né? O objetivo é Então, voar. simplificar não é fácil, né? Então, eu admiro esses professores É. que conseguem te dar uma luz, né? Uhum. Simplificar as coisas para você evoluir. Então, Verdade. isso é muito importante. Então, é, e quando eu estudo, né, eu não passo para frente a matéria enquanto eu não mato aquela.
é o Entendi. principal, né? Você E fica o que que bastante acontece? tempo ali. Enquanto eu não destravo, porque o moço me fala, ó, resolve isso para depois passar para outra aula. Ah, Então, isso se não mesmo. tá bem, se você não tem intervalo bem resolvido, esquece. Você não vai aprender campo harmônico, você não vai Uhum. aprender menor harmônica, você não vai Verdade. aprender menor melódica, né? Se Não você não adianta, né? sabe montar um campo harmônico, É, empilhar, fazer empilhamento de terça, é, esquece. É igual a matemática. A matemática não é difícil, ela só é uma sequência, é. né? E a Se música não você, é tão complicada. Se você não é. começar a estudar mesmo, você vai ver que não é tão difícil, né? É, Só o que ela tem que difícil é que as aprender. pessoas as pessoas acho que têm medo de estudar, né? Parece. Não, e também estuda errado, porque é igual que eu estava falando da matemática. Você não consegue aprender a raiz quadrada se você não sabe divisão e multiplicação, Exatamente. né? Então, como é que eu vou fazer uma progressão? Pô, você sabe campo harmônico? Então, se você não sabe campo harmônico, não tem como você fazer uma progressão, Exatamente. entendeu? Então, às vezes a pessoa ela desiste de estudar por conta disso, porque ela perde etapas. Ela viu um assunto, não, eu já entendi, e passa para frente. E não entendeu Exato. porcaria nenhuma, né? Não Então aí entendeu nada. vai arrastando aquela dificuldade para o resto da vida. E o que eu vejo muito hoje, o Scott, é os viciados em comprar curso, né? O que a gente Uhum. mais vê aí é a gente comprando curso online e não faz Infelizmente, nenhum, você né? compra o curso e acha que vai estar tocando, né? Aí guarda o curso e esquece. O cara compra o curso lá do Eduardo Danu e fala, pô, no final eu vou estar tocando igual. Não toca, cara. Se você não praticar, não estudar, Não adianta. não tirar músicas, né? Aprender técnica, paletada, você não vai para lugar Exatamente. nenhum, né? É, as Então, pessoas assim, compram o curso e pensam assim, eu comprei o curso, agora eu vou ficar fera, mas só que ele guarda o curso. Nunca mais vê. é verdade. Não, Aí, é aí, verdade. aí o cara fala assim, você estuda música? Ô, comprei o curso de fulano, de ciclano, mas o que, que você sabe? Nada, não estudei. Guarda o curso, né? Ah, eu queria falar para você, você também comprou, a pergunta que eu ia fazer, você também entrou no curso do Danui, né? Eu vi lá um comentário seu. Eu fiz Ele lançou um curso chamado Descomplicando a Música. É Descomplicando a Música? Não, não era Descomplicando a Música, não. Cara, eu Ah, não não foi lembro o aquele nome. não foi aquele de paletada, não, né? Não, não, foi o anterior. Descomplicando a Música. Não, eu não lembro o nome do curso dele que ele deu. Foi o primeiro que ele lançou. Uhum. Aliás, um curso muito bem feito, sabe? Assim, o áudio perfeito, o vídeo com uma qualidade fabulosa. Ah, o Eduardo E Darnui é muito bom também, né? O Eduardo eu não Darnui, ele é lembro. muito criterioso. O curso dele é Cassiano, de tirar o chapéu. Cassiano Dom Barão entrou também. Grande abraço. Legal. O Sim, curso do mas Edu eu fiz. você terminou também o curso dele? Sim, Chegou a sim, terminar? terminei. Mas tudo que ele falou ali era coisa que eu já tinha visto, né? É O mais que foi legal técnica mesmo. isso. O que foi legal do curso dele ali eram algumas coisas de modos, né? Que ele Uhum. explicou de uma maneira diferente, né? Que me ajudou bastante. Mas o curso dele é bem explicado, principalmente essa questão dos modos, né? Ele frisa Uhum. bastante que modo não é shape de escala, modo é sonoridade. Aí Eu ele sempre falo isso explica, para meus né? alunos também, porque As, às vezes a pessoa pega um desenho de escala, né? Ela acha que aquilo ali é um modo, né? Aí ele faz outro desenho e e, fala que é outro modo. Eu falo, não, porque se esse modo tiver sobre um acorde tal, ele vai ser outro modo. Porque o que define um modo é o acorde, né? A base do fundo. Porque se tiver tocando a escala, mas tiver um Ré menor, por exemplo, tá tocando uma escala de Dó, o acorde é Ré menor, então você tem ali um modo tal, dórico, né? Aí sim, está tocando a escala de Dó, você tem um acorde de Fá. Não vai falar que é jônio, porque o Fá é lead, vai ser quarto grau. Inclusive, o Eduardo Danui, eu fiz aula com ele também, né? Ele fala assim, falídio, né? eu A falei. falência. É o modo mais pobre que tem, né? O falídio. E o Mozart também gosta de brincar com como que ele fala? Reset. Você não pode Reset, falar porque senão reseta tudo, volta do reset. Mas mas pode falar, desculpa. foi bem legal o curso dele, aproveitei bastante, né? O Edu é mestre, né? Uhum.
E aí tem, no curso dele tem umas músicas de repertório lá que ele colocou como bônus lá também. É Olha que bem verdade. legal. Agora ele tem aí os cursos de paletada, né? De técnica. Esse eu Tem, não, eu, não adquiri. eu achei que você tinha comprado de paletada. Não, esse não é minha praia, né? Não, não Entendi. curto o shred, né? Agora o Léo Cliver entrou na live também. Grande abraço aí, Léo. Legal. Mas pode continuar. E, assim, fora o Modermelo e o... Você comprou do Maurício Alabama, você falou, né? O Do Eduardo Matheus Danui, Starling, Modermel, Matheus Matheus Starling, Starling. o, o Eduardo Danui, né? Uhum. Do Ozelzinho, eu vi o material do Eu tô Ozelzinho aqui. também. Tem um de jazz do. Acho que é Fernando o nome dele, o cara é muito bom também. Mas esse eu nem Olha. comecei, eu comprei, mas nem comecei a estudar ainda, porque eu preciso terminar aula de Acho que harmonia é do Mozart. o... Eu acho que eu sei quem que é, o Fernando Corrêa. Eu não sei se é o Não? Fernando Correia. Eu só lembro do Ah, primeiro entendi. nome, que é Fernando, Não, mas mas ele é muito você falou bom. uma coisa no começo, que você comprou o curso do Matheus Starlag, era em DVD ainda? Do Matheus Starling era. Isso foi em 17, né? Nossa, 16, 17. Era nossa, então DVD. não tinha. Olha só, Depois que ele passou para a plataforma digital, né? E entendi. aí começou a ser. Hoje ele tem a escola física dele no Rio de Janeiro, né? Tem, eu E vi, ó. o Matheus Starling é um dos guitarristas assim que eu gosto muito, que eu sigo desde 1900 e bolinha, né? Ele foi Desde quando eu para estou lançando meu trem, fora, né? Estudou lá fora, tudo. estudou lá fora. Desde quando ele está nas redes sociais que eu sigo. Como eu gosto de guitarra, né? Que Esses legal. caras fera aí, tudo eu sigo para poder aprender, né? Bastante coisa. Então ele tem a escola física e tem a escola virtual, né? Olha, que bacana. Então, se você quiser estudar com ele pela escola Presencial ou não? virtual, isso. Ele tem as duas. O meu Mozart também, né? O Mozart tem Que lá legal. os cursos online dele, mas se você quiser fazer o curso presencial lá, eu acho que ele ainda dá aula presencial ainda. Acho que Olha, ele isso é tem. bacana. Acho que ele parou na pandemia, como muita gente parou, né? Mas ele já retomou, entendeu? Mas o que É acontece? O como. que eu queria dizer. Uhum, Pode falar. pode falar. Eu ia perguntar uma coisa para você, mas pode falar. Pode terminar. O que eu queria dizer é que um conselho que eu dou para as pessoas que querem É isso que eu ia aprender pedir é para você, exatamente. Você parece que lê meu pensamento. Eu ia pedir um conselho. não ficar comprando. Eu vejo esses caras aí viciados em comprar curso, né? Compra curso, é o que você falou, não estuda nenhum. Vai Cara, guardando. comprou o curso, estuda, terminou, zerou aquele curso, aí compra outro, se aquele Exatamente. não supriu a sua necessidade. Mas não fica Exato. comprando curso e você não vai estudar, né? Uhum. Então, o que eu vejo é isso, né? A galera É, ali, o cara, o Mozart cria o grupo lá, tal, o pessoal agita tal, mas depois você não vê ninguém é. estudando. Às vezes o cara entra lá no grupo, tá colocando uma dúvida, eu falo, Uhum. pô, o cara tá perguntando um negócio que tá lá no material. É só o cara ler o É, material. é. Entendeu? Uma coisa que eu vejo também, assim, não vou falar mal, né? Mas tem uns vendedores de curso aí que quando você tá antes de comprar o curso, os caras ficam toda hora no seu pé, fala com você, dá resposta. Que eu fiz isso, eu comprei um curso de um cara, não vou falar o nome dele, mas eu comprei o curso dele. Antes de eu comprar, todo dia o cara falava comigo, eu perguntava e respondia. Quando eu comprei o curso, eu comecei a perguntar, o cara sumiu. Tipo assim, ele vendeu o curso, já comprou, já era. Aí esqueceu. Aí nunca mais me respondeu mais nada. Eu falei, caramba, mano. Mas antes, ele fez uma propaganda. Inclusive, ele até falou mal, assim, de alguns músicos, né? Não, esse músico aí é fraco perto de mim. Inclusive, citou o nome, né? Nossa Senhora. Aí eu falei assim, caramba. Aí depois que eu comprei o curso, o cara sumiu, nunca mais me deu uma palavra. Eu falei, caramba. Nossa Senhora. Tem Aí gente é ruim. tem Agora, gente que vende curso, mas quando então, você compra. uma, uma, uma das coisas legais do Matheus Starling e Uhum. do Moser Mello é esse suporte que você tem direto com eles, tá? E eles são Então, bons realmente, né? Eles realmente respondem, né? não, sim, é o que eu falei para você, no curso do Moser é muito difícil ter dúvida, porque além do vídeo tem o PDF, tudo explicado, Uhum. detalhado. Mas Sim. quando eu preciso, mando alguma coisa no WhatsApp para ele, ele responde na mesma hora, cara. Não, o Mozart, Demora muito o pouco para Mozart, resolver, entendeu? o Mozart é sensacional. Ó, eu nem sou assim aluno online dele, né? Eu fiz aula com ele, mas no Souza Lima, na época, e fiz alguns cursos dele lá, no IGT, em São Paulo, né? Mas mesmo eu não sendo,
quando eu converso com ele, ele responde na hora. Eu falo, e aí, Mozart? Ele lembra sempre do meu aniversário, vem lá, parabéns, escola. É um Você cara falou para mim, você super comentou comigo. Não, atencioso, né? ele fala, né, que no dia do aniversário dele ele fica muito feliz porque tem aluno que ele nem lembra mais e o cara ainda dá os parabéns para ele, Que chama legal. ele para conversar, tá? Pô, 45 anos dando aula, né? O Mozart, na verdade, eu vejo ele como um ser humano. Sim, Ele é uma pessoa humana, realmente, que ele realmente é um cara que é humano, né? Eu lembro uma vez que ele veio em Campinas aqui, aí eu fiz uma entrevista com ele na época da fitinha ainda, aquelas fitinhas, aqueles gravadorzinhos de sim, sim, fitinha. sim. Aí eu fiz uma entrevista com ele e com o Mozart Mello. Não, Mozart Mello é ele, na verdade. E o Michel Leme. Michel, lembro, Mas é aqui um IGT aqui em Campinas, não sei se você lembra. lembro. Lembro. Eu me formei em guitarra jazz com o Aquiles lá na Aquiles Faneco, aqui no IGT de Campinas. O Aquiles eu Peguei os conheço, 3 muito módulos. bom. E o Beto Kobayashi, amigo meu também, grande amigo. Aí, na época, o Mozart veio junto com o Michel Leme e eu pedi para eles, assim, eu era um aluno só, para assistir, né? Eu falei, ô Mozart, eu queria fazer uma entrevista com você. Obrigado, Márcia. A Márcia está falando aqui. Parabéns, queridos, excelente podcast. Vou assistir no final, depois no YouTube. Tá bom, obrigado, Márcia. Obrigado por ter participado. E o Mozart Mello foi muito gentil. Falou, não, eu faço sim. Aí terminou o Masterclass. Primeiro eu fiz com um antes de começar, enquanto um estava dando aula. Eu fiz com o Michel Leme, depois eu fiz com o Mozart. E ele foi super educado, super, assim, poderia falar não, né? Eu falei, não, dou sim. Eu era de uma ONG. Aí essa ONG era pro jornal da ONG, a entrevista. Nossa, Jornalzinho. Era uma ONG da periferia, que dava aula na Paranapanema ali, para as pessoas carentes e tal. que legal, cara. Que Mas pode falar, massa. desculpa, pode falar. Mas é isso aí, o Scott. Tem muito viciado em comprar curso, né? Porque tem muito Uhum. curso online, então o cara fica ansioso, compra aquele monte de coisa e não resolve nada, né? Então, o que eu Exatamente. vejo muito é isso, é gente indo atrás de curso, mas ninguém realizando, né? E qual o conselho que Então, você dá, o conselho que você dá e a dica para uma pessoa que ela quer realmente estudar música, assim, quer se organizar? Porque às vezes a pessoa, ela quer estudar, tipo assim, mas ela não sabe se organizar, ela não... Assim, você usa um temporizador, usa um relógio, um horário tá, para marcar o tempo, essas coisas? então, Scott, olha, eu respeito as opiniões dos mestres que dão Uhum, orientações quanto a isso, né? Você falou aí uhum, com o Beto Kobayashi, né? é, O Aquiles Faneco, e- o Michel, né? Tem o Muso. A gente tá cheio de guitarrista foda, né? E somos no megas Brasil. professores. Eu cheguei a dar aula uma época também, daqui a pouco eu te resumo isso, mas eu passei aí uns 2, 3 anos dando aula também. Olha que legal. E eu dou, se tem um negócio que eu discordo, é esse negócio aí de ensinar o aluno a planejar, a estudar. Eu discordo Uhum, totalmente. Eu não, sim. cara, isso aí é o seguinte: ou você quer ou você não quer. Se você Ah, quer entendi. estudar, se você quer estudar, você vai arrumar um horário. Olha, não tem como estudar instrumento musical sem ter um bom professor, estudar a teoria e praticar aquilo no instrumento, porque o violão, Exatamente. se você pode aprender tudo da teoria, mas se você não sentar aí, porque você tem que destravar os dedos, né? Então tem Exato. coisa que se eu fico dias sem tocar, esses dias eu estava Uhum. tentando lembrar aqui uma música aqui, pô, fugiu da cabeça, cara. Essa é linda. Essa E música fugiu. é linda, linda Por- demais. Eu consegui relembrar, mas depois de uma meia hora, Uhum. porque como eu não estava praticando todo dia, some. Então, Some, some. assim, você tem que. Cara, não tem esse negócio, eu fico dando risada, porque os caras falam, você tem que sentar, pegar. Outro dia eu vi o Nelson Faria, que é um puta cara foda, né? Uhum. Ele tem lá o Fica Dica Prêmio, que é outro curso fabuloso. É um cara que cresceu nas redes sociais, tá? Mas quando eu vejo esses caras falando nisso, eu falo, cara, não tem. O negócio é sentar, botar a bundinha na. Na A primeira coisa, cadeira. né? Tirar o instrumento do case, né? Porque tem gente que É. deixa o violão Deixa guardado no sempre case, a guitarra a guardada no vista, case. né? Cara, primeira coisa, joga o case e a capa fora, né?
esconde. Entendeu? O instrumento tem que estar disponível para você tocar, né? Exatamente. E outra, arrumar horário, assim como aí eu resumo assim, olha, você não acorda, você não escova dente, tu toma café, depois você almoça, vai trabalhar. Então, se você tem vontade de aprender um instrumento, você tem que colocar isso na sua rotina. Assim como Exatamente. você almoça, assim como você janta. Então, tem uma frase aí, não sei, acho que é do Schwarzenegger, né? E que ele falou Uhum. lá, que eu acho que é dele, não tenho certeza. Ele falou assim, se você pegar qualquer coisa e Peito, estudar legal, pode falar. esse, Desculpa. esse eu conheço lá das redes sociais. É o Ele peixe falou que se silva. você pegar, Pode falar. se você pegar qualquer assunto, qualquer matéria e estudar 1 hora por dia, dentro de um período, 1 ano, 2 anos, você vai se tornar especialista naquilo. É verdade. Na Então, verdade, o que basta é você ter vontade realmente, né? E pegar para estudar. cara, O Roberto Meireles, Roberto, deixa eu ver, não é Roberto, é Roberto. Ele falou que não deu para escutar os graves. Na verdade é porque o Rander está tocando com fone de ouvido. Eu acho que na hora de tocar o violão não está saindo os graves. Mas está tranquilo, tá bom? É o Roberto. depois. É que está só dando uma explicação aqui, mas o som realmente a gente não está, né, bem Uhum, conectado assim. é. Mas é É que eu verdade, tô usando fone. o Eduardo Danui, ele falou uma vez no workshop aqui em Campinas que ele veio. Eu dava aula na Kruner, não sei se você conhece, loja de instrumentos. Conheço. Eu dei aula há 9 anos lá, de 2004 até 2013. Aí ele foi fazer um workshop lá, na época, aí um pai perguntou assim, quantas horas você falaria para o meu filho estudar? Aí o Edu falou assim, olha, não vou falar nenhuma hora. Para mim, quando eu estudava 10 horas por dia, não é porque eu era obrigado, é porque eu amava tocar e eu não via a hora passar. Quando eu ia ver, já passou 10 horas. Só que assim, ele falou assim, mas meu filho, quantas horas eu peço para meu filho? Aí o Edu falou assim, ó, o tanto que ele tiver vontade. Se ele não tiver com vontade, não estude. É, Porque não é adianta bem isso, você cara. estudar É, sem vontade, você tem que ter vontade. é, Ou seja, é como você falou, não adianta você fazer um programa se você não vai cumprir, né? é. Tem um monte de gente que faz programa, mas não cumpre. Não, e tem gente eu já vi gente nos grupos lá de aluno que o cara pega e fala, porque eu trabalho o dia inteiro, aí chego em casa, tenho filho, tenho esposa, então eu falo, cara, então esquece, então não dá para você estudar, né? Uhum. Ou você É, arruma um tempo, um horário exclusivo para aquilo, ou você esquece. Agora, isso que o Edu falou é verdade. Às vezes eu pego uma música para tirar, tô lá tocando, ou às vezes estudando, começa ali 9, 10 horas da noite, que eu vou ver o relógio é 3 horas da manhã, entendeu? Tem, porque tá né? gostoso, você tá amando, né? Você tá É. envolvido, né? Tá Não, e envolvido, né? outra, às vezes eu tô gravando um vídeo aí para postar na internet, cara, não ganho dinheiro com isso, nada, é só por prazer mesmo, né? Uhum. E às vezes eu gravo o mesmo vídeo 10, 20 vezes, porque eu toco, olho e falo, pô, ficou ruim, aqui não ficou bom, aí eu vou, É, toco de novo até acertar aquele pedaço. Então, na hora que você exatamente. vê, passou ali 2, 3 horas. Então, É, quando eu estou tentando gravar o disco, gravar um vídeo de uma música, e eu vou corrigindo ela, vou me assistindo, vou vendo que não está legal, eu vou corrigindo, eu estou uhum. estudando, eu estou Que praticando. legal. Porque cada vez que É, eu toco ela, eu estou exercitando os dedos, né? é. Estou exercitando a cabeça, estou Sem tô, contar tô, tô que você melhorando. tocar música, quando você ama, né? Você é muito prazeroso, né? Você faz algo que você realmente sente, aquela coisa gostosa, assim, não é uma coisa forçada, né? E sem contar que quem estuda música, isso é real. Eu tenho 2 alunos que faz aula comigo, que agora eles deram uma pausa, mas é o Miguel e o Moisés, são 2 irmãos. Hum. A mãe deles falou assim: eu não tiro ele da aula de música. Eu falei, mas por que você não tira? Porque quando eles não faziam aula, eles só tiravam nota 5, 6 na escola. Eles começaram a fazer aula de música, um é baterista e baixista, o outro. Só começaram a tirar 9 e 10. Porque a música, não sei o que aconteceu, mas abriu o neurônio deles de um jeito que só começaram a ser os melhores da sala. Então ela falou assim, então eu não tiro por causa disso, que depois que eles começaram a fazer aula de música, as notas melhorou, eles ficaram, abriu a mente deles. Então a Na música, verdade, ela tem poder. acho que a música, acho que é a única coisa que mexe com os dois lados do cérebro. É verdade. Então tem tudo a ver com Exatamente. isso que você falou. Ela, ela, eu acho que ela mexe com os neurônios, né? Então, Então, música é de Deus, né? Então, música é de Deus, é divino, né? Na natureza tem música, né?
Então, assim, o Mas, meu conselho que eu dou é esse, cara. Ou você quer ou você não quer. Então, se você quer, uhum, você vai arrumar tempo. Ah, você trabalha, tem esposa. Cara, não interessa, quer? Então, é, você tem que arrumar um, que seja meia hora. O que eu acho é assim, cara, no mínimo uma hora, tá? Menos que isso é muito pouca é, coisa. Então, é. uma hora ali dedicado, sem nada para te distrair, sem YouTube, sem rede É isso que você social, falou. né? É, também tem isso. Não adianta nada você estudar uma hora e ficar olhando no celular, ficar fazendo um monte de coisa, né? Não, aí não dá uma hora, né? Aí deu 10 minutos. Porque você desconta o tempo que você ficou falando com o amigo ali. Então, assim, é É, uma hora de sentar, você com o instrumento e tocar. é Esses dias eu ouvi abandonar. o Ulisses Rocha falando, acho que eu não sei se Uhum. foi o Ulisses Rocha, quem que estava falando que ele estuda dessa forma, ele coloca um temporizador, Ah, né? eu Um, tipo, também, eu também faço isso também. ele Eu bota um coloco relógio lá, ele fala, ó, vou estudar uma hora. Então ele senta lá e fica lá. Não fala, lembrei quem que foi. Foi o Oséias. Oséias. Oséias O, Rodrigues. o Oséias Rodrigues que falou. Foi ele. Ah, esse cara é fera demais. Eu gosto muito dele. Eu sou fã dele. E ele é um cara muito humilde também, viu? Ele Eu é. já conversei com ele É. algumas vezes já. É. Ele deu uma atenção pra mim, assim. Sim. Ah, eu uso também o temporizador. Eu uso esse timer. Acho que não dá pra ver, tá meio. Não dá pra ver. É, mas eu uso esse timer do. É, não dá. Aqui. Opa, peraí. Tá dando um brilho aqui. Você usa um timer de celular, É, né? eu uso o timer no celular. Eu coloco, só que eu coloco por lição, por exemplo. Uhum. Coloco por tema, né? Tantos minutos desse tema, depois do outro, assunto, né? Uma coisa que eu gosto de fazer também, quando eu estou estudando alguma coisa, não sei se você faz isso também, mas se eu estou estudando uma escala de Ré menor, por exemplo, Ré menor harmônica, eu gosto de compor, eu gosto de criar uma composição com aquele material, porque aí isso fortalece mais a ideia. Então eu componho uma música, por exemplo, componho alguma coisa, sempre eu pego uma escala e tento compor alguma coisa para o meu estudo não ficar uma coisa só de tipo robô, né? Então eu É. tento sempre Ah, criar alguma coisa. quem fala, quem dá muito essa dica é o Toninho Horta. E Uhum. ele fala que a cada lição você tem que praticar, criar. E o Matheus Assato também. O Matheus Aí, sério. Assato, ele fala que aprendi tríade. Aí o que ele fazia? Eu vou pegar as músicas que eu sei e vou aplicar. Ele se perguntava, aonde eu vou aplicar essas tríades? Ah, Então, exatamente. então ele pegava as músicas dele lá, que ele sabia tocar, e tentava aplicar. Então essa é a melhor maneira de aprender, porque depois você não esquece nunca mais, entendeu? Exatamente, é. Eu falo a verdade, não é mentira não, mas eu tenho mais de 500 composições só de estudos musicais, porque toda vez que eu ia dar aula para alguém, muitas vezes, eu sempre criava, né? Aí o aluno falava assim, mas de quem que é esse riff aí? Eu falava, não é de ninguém, é um estudo que eu fiz quando eu fui tocar É, dentro desse assunto, né? Porque eu acho que é muito mais divertido, né? Você tocar uma música, alguma sim, coisa, sim. do que só descer e subir escala, né? E também subir e descer escala é para você conhecer o caminho, mas acho que o segredo mesmo é você criar frases, né? Criar ideias. Não, sim, sim, sem dúvida. O problema das pessoas hoje em dia, Scott, não da nossa geração, mas eu percebo uma diferença muito grande dessa geração que vem aí com a nossa, né? Esse pessoal de hoje, eles querem a receita pronta. Pô, Exatamente. eu acho um absurdo, na boa, sabe? Discordando do Mozart, discordando do Nelson Faria, discordando do Danui. Eu acho um absurdo o professor explicar para o cara como é que ele tem que estudar, entendeu? Na minha Uhum. cabeça. Pô, cara, se você não sabe estudar, pô, é tão básico. Como é que você aprendeu a falar? Como é que você aprendeu a É, escrever? Do mesmo exatamente. jeito, do mesmo jeito que você aprendeu a falar e escrever, você vai Uhum. aprender a tocar, cara, né? Exatamente. Não tem como eu te dar uma receita de É, como que você vai estudar, cara. Cara, verdade. Isso aí que você está falando tem a todo sentido. teoria musical é uma sequência. Então você tem que pegar aquele assunto, igual o Mozart diz, e resolver aquele assunto. Como é que eu resolvo aquele Exatamente. assunto? Tocando, pegando músicas que tem aquele assunto, né? Exatamente. Vou pegar uma música da Rita Lee que está em dórico. Vou ver qual música dela que começa lá em um acorde menor. Essa é dórico? Tá. Meu Deixa eu ver se bem, eu toco. você me dá. É que É,
É isso aí. É isso mesmo. Então, isso é verdade. E quando você estuda com música, você consegue fluir melhor. É que nem eu falo para meus alunos muitas vezes, né? Eu falo assim, quando você começou a falar, você já sabia ler e escrever? Não. Fala, não. Fala, então, primeiro aprenda a tocar, depois eu te explico o que você está fazendo. Assim, tem um monte de equívoco. Eu acho que um dos equívocos é esse, cara. Tudo bem, você vai passar. Você pode, que nem o Oséias, esses dias o Oséias Rodrigues passou. Alguém. É É demais. muito comum, é muito comum. O que eu mais escuto perguntar é isso. Olha, como é que você me orienta a estudar? Cara, se sou eu o professor do cara, eu falo, cara, pega uma cadeira, puxa a cadeira, pega o violão, pega o assunto e Sim. estuda. E Manda quanto mais bronca. tempo você estudar e praticar, melhor. Exatamente. Não tem receita, cara. Você tem que pegar, se você É, gosta, você tem, é igual andar de carro. Você vai aprender a dirigir exato. carro se você fizer aula e andar de carro. Se você Eu deixar vejo o carro parado na assim, ó, garagem, não não tem adianta, não como aprende. aprender a dirigir na teoria. Ó, Entendeu? uma vez, em 2014, eu gravei com o Pipoquinha, um trabalho de uma cantora. Vocês conhecem o Pipoquinha, o Michael, baixista? Ô, sim, sim, sim. Eu não Então, conheço ele, em pessoalmente. 2000, em 2014, eu gravei com ele. Nós estávamos gravando um álbum, ele estava fazendo baixo e fazendo guitarra. Aí eu perguntei para ele assim, ô Michael, com quem que você aprendeu a tocar desse jeito? Ele falou assim, Scott, eu nunca fiz aula, cara. Eu sempre ouvia as coisas, ficava tocando em casa. Lá meu pai era baixista, viajar, mas eu não. Eu sempre ficava vendo, ouvia e ficava tocando, reproduzindo. Eu falei, sério? Eu falei, eu fiz 5 aulas, para não dizer que eu não fiz aula para você. Ele falou, sério? Eu falei, eu fiz 5 aulas para entender o que eu estava fazendo, para saber o que, que eu fazia. Aí aprendi alguma coisa de ska. Hoje eu acho que ele já sabe bastante, né? Hoje ele estudou muito, mas na Uhum. época ele era novinho ainda, né? Em 2014, faz 10 anos atrás, acho que ele tinha 16 anos, não lembro. Eu sei que ele já tocava absurdo. E ele é humilde pra caramba. No dia que nós ficamos juntos lá, foi muito legal. Ele Não, veio até na minha casa. eu acompanho ele, ele destrói. Aliás, o Mozart começou assim também, tá? O Mozart tocava na noite para ganhar dinheiro, fazia os bailes e tal, e não sabia teoria musical, não. Ele foi saber o que ele foi entender campo Depois. harmônico, música. É. Depois, primeiro ele tocou para ganhar dinheiro, né? Porque ele Uhum. precisava ganhar dinheiro, né? Então, primeiro ele aprendeu a tocar na prática, né? Para Uhum. depois ir para teoria É. e entender as coisas, né? E o legal disso, que nem você que foi da igreja, né? A igreja é a grande escola. O legal disso é que você aprende a sensibilidade do ouvido, né? Você aprende a interpretar as coisas primeiro aqui, né? Isso é É, interessante. a igreja tem uma vantagem que não toca um estilo musical só, né? O pessoal É, conceituou hoje de gospel, mas na igreja, toda igreja que eu vou, que eu participo, tem rock, tem pop, né? verdade. É, tem música no ritmo judaico, né? Tem Exatamente. samba, né? Ou seja, Exato. você encontra nas igrejas quase todos os estilos musicais, entendeu? Tem até blues Exatamente. gospel, né? Tem. Então, não tem essa de. Tem as igrejas que é tradicional, que só canta harpa e tal, mas isso é exceção, né? Uhum. As igrejas modernas já elas são bem ecléticas, né? Então, Exatamente. você toca de tudo. Então, aliás, né, os grandes músicos, os grandes cantores, você vai ver, os caras vieram da igreja, né? É, então. A Você igreja vai é uma grande puxar. escola, né? A igreja é um lugar aberto onde você tem contato com outras pessoas, né? Você já aprende já em cima do altar, muitas vezes, né? Já aprende lá em cima. Eu mesmo aprendi também na igreja no começo, né? O que fez eu tocar foi a igreja, porque eu ficava vendo, eu comecei com a sua idade também, 11 anos. Ah, que E foi a mesma legal. coisa para a sua. O cara me deu um sininho assim, falou, fica tocando esse sininho aí. Pegar um meia-luz. E assim, foi igual você, a mesma história que você estava contando, eu estava me vendo ali, né? Quantos Mas anos você assim, tá, Scott? mas Quantos hã? anos você tá? 50 anos eu fiz agora. Ah, tá. Então, você é da mesma geração que eu. Sou 4 anos mais velho que você. Eu sou de 74, 70. Isso. Eu sou da Então, última. eu vou estar encerrando então a live, mas eu quero agradecer mesmo a sua participação, tá bom? Quero Legal. agradecer mesmo. Se você quiser fazer um fechamento aí, com uma palavra que você deseja falar, alguma coisa. As suas redes sociais também, se você quiser indicar para a galera, tá bom? Então, Ah, eu tô é peraí, só peraí, procurar Hunter. antes de você fechar,
eu quero falar também para a galera que está assistindo que terça-feira, às 10 horas da manhã, vai estar o Matheus Xavier. Então, Legal. acompanha lá. É um menino novo, mas estudioso demais. E ele tem uma bagagem do caramba. E é bem novo mesmo. Você deve conhecer já, né? Matheus Xavier. Ele é Sim, demais. já ouvi falar. Ele vai estar às 10 horas da manhã na terça-feira, também no podcast aqui no Instagram também. Mas pode falar, mestre. Desculpa, interromper. Que legal. Bom, é só me procurar, né, no Instagram, no Facebook, Hunter Couto, que vai me achar lá, né? Eu tenho intenção de dar aula, mas algumas pessoas já me procuraram já para fazer aula, mas eu trabalho com outras coisas, né? Não trabalho com música, né? Música para mim é só hobby hoje em dia. Como eu falei para você, eu já tive uma banda gospel lá atrás, tal. Já deu aula Mas também? já dei aula, passei uns 2, 3 anos dando aula, que eu trabalhava no Banco Real, ganhava mal pra caramba. E aí eu falei, vou complementar isso Mas dando aula, né? a pessoa que for estudar com você vai ser um privilegiado, porque você é o cara. Obrigado. E aí eu ensinava direitinho lá o pessoal lá, teve bastante gente que começou comigo lá. Então é isso aí. Quem me segue, se um dia eu resolver dar aula, né, eu vou anunciar nas redes, aí todo Tá mundo bom. vai ficar Mas sabe o que sabendo. você faz? Sabe o que você faz para você dar pouca aula? Ter pouco aluno? Um aluno estudioso, você cobra caro, cobra de 1.000 para cima. E aí você vai ter um aluno realmente, só aqueles realmente querem estudar. Cara, porque tem muita gente aí. Eu converso muito com os professores de música, e você sabe disso, você dá aula, né? A Aham. maioria, cara, 90% que frequenta as escolas não tá lá por outros É. motivos. O Márcio Sintra mesmo, que é o meu professor lá que dá aula lá, embora ele seja o dono da escola, ele dá aula também, porque ele Olha que gosta, legal. né? Eu também eu E aí amo dar aula. ele fala, Rander, tem cara que vem aqui e eu não dou aula de violão para ele, né? Eu sirvo de psicólogo. O cara vem falar da filha Igualmente dele, eu. da família dele. Igualzinho. Às vezes o cara não tem com quem conversar, então ele tá Exatamente. pagando uma aula de violão para poder vir aqui trocar uma ideia comigo. E aí eu fico com dó, Verdade. além de eu não deixo de dar aula pro cara, mas também dou atenção, converso, bato papo, Eu porque eu vejo que o tive, cara eu tá tive um querendo aluno assim, desabafar, né? assim. Verdade. Eu tive um aluno de 14 anos. Isso lá na Crune, na época. Ele vinha para aula, ele não pegava no instrumento, ele queria chorar, chorava, desabafava. Falava, Nossa. menina, me deu um fora, não sei o quê. Eu ficava lá, entendia ele, né? Mas eu percebi que ele ia para a escola, ele não ia para aula, ele usava como psicólogo. É. É isso mesmo. Então Mas, o tem muito segredo. disso. É. Então tá joia, mestre. Obrigado, viu? Eu vou deixar a Eu que live agradeço. postada no YouTube também, tá bom? E aqui no Legal. Instagram eu vou compartilhar aqui pra galera, que se você quiser compartilhar, fica à vontade também, tá bom? Tá bom, Se quiser tá colocar nas joia. suas redes. E se alguém Eu tiver agradeço. alguma dúvida aí, quiser mandar mensagem no direct depois, só mandar que eu respondo. Tá bom, obrigado. Igualmente, viu? Um Obrigado abraço. mesmo por ter aceitado o convite, tá, mestre? E Tá. para mim foi uma honra, viu? Estar com você aqui. O prazer foi todo meu. Abração. Gratidão. Até Tamo mais. junto. Até mais. Tchau.